Evangelho, 32º domingo do tempo comum, apresenta-nos como modelo uma viúva pobre. E desde logo estão aqui associados dois conceitos sociológicos de grande debilidade: viúva e pobre. E Jesus vai fazer o contraste. Ela colocou na caixa das esmolas não em quantidade, mas em qualidade. O que ela deitou era insignificante, mas era tudo quanto possuía para viver. E percebe-se o que isto significava. O tudo não era a sobra, era o que ela era. Por isso, não deixa de ser impressionante que este texto do Evangelho nos possa e deva incomodar. Porque muitas das vezes o que nós damos, quer seja do tempo, quer seja da vida, quer seja da partilha económica que fazemos, o que nós damos é o que nos sobra e não aquilo que precisamos. Muitas das vezes nós damos a Deus e por isso, se damos o que sobra, Ele não pode fazer a sua obra. Valia a pena, diante deste texto, cada um de nós que aqui está de forma habitual ou de forma ocasional, se questione sobre aquilo que é, sobre aquilo que tem, sobre aquilo que dá, sobre o sentido com o qual dá. E muitas vezes nós damos o que sobra, pensando que Deus multiplica. Ele não pode multiplicar sobras. Falta-nos muitas vezes, mesmo no conceito de vivência da igreja, o conceito de partilha, o conceito de dar aos outros, o conceito de partilhar com os outros aquilo que porventura os pode ajudar a viver de forma digna. Ouvimos muitas vezes gente a clamar que faz muito pelos outros. Com que sentido? Ouvimos muitas vezes, nesta situação social e económica na qual vivemos, alguém que diz: eu dou, porque não sei o que vai ser preciso amanhã. Isto não é dar, isto é intercedismo. E muitas das vezes nós não damos aquilo que nos vem do coração. Damos muitas vezes aquilo que nos vem porventura de querer dar boa impressão, de dar boa imagem. Preparemos. E deixem que eu diga, porque anda muita gente enganada. Reparemos que se as instituições da Igreja Católica em Portugal fechassem um dia, 90% do país iria ficar à fome. Literalmente à fome. Não são as escolas que dão não sei quantos almoços, pequenos almoços. São as instituições da Igreja. As dezenas e centenas de pessoas que esta tarde se aproximaram para receber algo que a Conferência Vicentina lhes pode dar. Algo que o Banco Alimentar partilha. Algo que as famílias com esperança recebem e dão. Deixem que diga que vem mais gente buscar aqui comida e bens para sobreviver dos que vêm à missa. Mais gente que vem aqui buscar, direto ou indiretamente, do que aqueles que vêm à missa. E estamos a falar em mais de 1000 pessoas. A questão
questão é esta. Onde está o nosso sentido de gratidão em atitude de fé? Onde está a nossa atitude, e dirijo-me aos mais novos, o nosso sentido de partilha? Se cada um de vós der 1 cêntimo para que o Senhor multiplique, tendo a certeza que Ele vos dará muito mais do que isso. Mas temos que gerar e educar o sentido da partilha. Temos que gerar e não meramente gerir o sentido do dar. Temos que, cada vez mais, perceber que há muita gente que precisa da nossa ajuda para poder sobreviver nesta terra da moita e arredor. E vem buscar aonde? À igreja. Mas se nós não tivermos que dar, como é que essas pessoas vão sobreviver? Temos que, cada vez mais, quando vimos à celebração da Eucaristia, ter a disposição de saber partilhar com os outros. Pouco, mas alguma coisa. Nos próximos dias, no tempo do Advento, iremos sugerir, particularmente às crianças da catequese, uma forma muito própria de participar consciente e visualmente. Que dizer, e é bom que saiba, que dizer das dezenas e centenas de peças, não só de roupa nem de calçado, mas de comida que o Pão de Deus recolheu no ninho e vai ajudar nos próximos dias muita gente. Temos que sentir os outros, não como aqueles a quem damos porque somos generosos, mas os outros a quem damos porque sentimos o nosso coração a sofrer com eles. Iniciamos hoje a semana dos seminários. Isto é, de hoje até 2 a 8 dias, ao nível da Igreja, particularmente católica, em Portugal, vamos ter presente aqueles que no seminário se preparam para um dia vir a ser padres. Deixem, por isso, sem qualquer outra intenção que não seja o meu testemunho pessoal, de dar hoje aqui e nesta celebração, porque noutras aparecerão outras facetas nos próximos tempos, o meu próprio testemunho de vida enquanto quem foi para o seminário em 1969 tinha 10 anos. Eu fui, e não me vergonho de dizer, eu fui descalço para a escola. Eu apanhei pancada do professor porque fui descalço para a escola. E quando fui para o seminário, não era moda, era sobrevivência. Levei as calças consertadas, com aquilo que se designava na minha terra, agora é moda, irem rotas, mas nessa altura eram as calças com umas coadas, atrás e à frente, para sobreviverem mais com os tempos. Passei, éramos no seminário de 1969, 500 alunos. Só o meu ano éramos 110. Ainda há dias vieram imagens de todo o seminário, que não são sequer metade. Estávamos no primeiro ano, corresponde ao 5º ano atual. Também não tenho vergonha de dizer, no primeiro ano do seminário eu reprovei a francês e a matemática. E o professor de francês, que já aqui veio visitar-me, de quem hoje é meu amigo, esqueceu-se que antes de me mandar para férias, mandou-me uma estalada e fui de olho tapado para férias. E os meus pais não tiveram como coisas. Reprovaste, vais trabalhar nas férias, vais para o mundo trabalhar, para
saberes o que custa termos no seminário. Eu sou anos mais tarde que soube que a minha mãe, para eu poder ir para o seminário, empenhou o cordão. Vocês sabem o que isso é? A coisa mais rica de uma pessoa que tem. Pode não custar para nada, mas é a pérola mais rica. Foi pô-lo no prego para poder fazer o enxoval. Por isso eu sei o que é ser pobre. Eu sei o que custou aos meus pais andar no seminário. Eu sei, por isso, hoje, porque sofremos os pobres. E o meu pai morreu. Tinha 17 anos. Correspondia, na altura, ao 11º ano. Também não esqueço que nesse mesmo ano, o padre com quem fui falar me disse: não é por causa do dinheiro que tu deixas de ser padre. Eu vou falar com o Senhor Arcebispo e tu vais passar a continuar aqui. Sei que vivi durante anos, desde o 11º até o final da teologia, portanto cerca de 7 anos, em que suportava as minhas despesas de alimentação era a Diocese de Braga. E eu partilho isto convosco exatamente para perceber, vós mais novos, que tendes tão pouca coisa, vos regateais por pouco. Eu passei frio no seminário. E não me envergonho de dizer, só a partir de teologia é que eu fui um aluno razoável. Bom, se quisermos considerar. Só a partir de teologia. Até lá, fiz o que podia. Não tomar proveito, serviu de vivendo. Mas a partir de teologia, a minha média andava de 16 para 5. Porque eu gostava de teologia. E por isso deixo este testemunho aqui hoje, no princípio da semana dos seminários. Amanhã, ou 2 dias, falarei de outra etapa, já como padre, quando em 1983 fui ordenado e não tive cargo. Eu só tive cargo quando tive esta diocese. Não, o cargo não era meu. Não é que não pusesse todo o dinheiro ao serviço dos outros. Por isso, deixem que vos ponha este problema de vós, mais novos. Às vezes, nós precisamos de perceber a história dos outros. Precisamos de perceber a história daqueles que muitas das vezes Deus põe no nosso caminho. Eu sinto, graças a Deus, que Ele cuidou e pôs na minha vida muita gente para cuidar. Ele cuidou de mim e educaram-me a poupar. Eu vou quase terminar com uma frase para mim sacratíssima, tanto sagrada como a palavra da Sagrada Escritura: se não tens, não compras. E espera para ter o poder de comprar. Foi assim que eu fui educado. Não fui educado a fazer dívidas, nem a comprar prestações. Se tens, compras. Se não tens, espera. Foi nesta lógica da viúva que tudo deu, que se pôs ao serviço. Afinal, deixa que ponha um problema a todos nós. Será que nós estamos disponíveis para dar a Deus? Ou só queremos que Ele nos dê? Que o Senhor nos dê a graça de o sabermos acolher aqui, na Eucaristia. Que o Senhor nos dê a graça de o sabermos passar na nossa vida para aquele que nós lhe damos tudo, Ele faz o resto. Ou, dito de outra maneira, porque nós lhe damos tudo, Ele também nos dá tudo. Assim o Senhor o consiga fazer na nossa vida e fazer de nós testemunhas de qualidade, uma viúva do Evangelho. Assim o Senhor conduza a nossa existência e nós possamos, em cada lugar onde nos encontrarmos, por Deus